Nós gostamos de acreditar que o universo é um lugar ordenado, onde 2 mais 2 sempre somam 4 e onde a causa sempre precede o efeito. No entanto, quanto mais avançamos nas fronteiras da ciência, mais percebemos que a realidade adora nos pregar peças. Existem situações onde a lógica simplesmente quebra, onde fatos absurdos se tornam verdades incontestáveis e onde a nossa compreensão do mundo se revela uma frágil construção de sentidos limitados. Hoje, no Além do Infinito, vamos mergulhar nos paradoxos mais fascinantes que a mente humana já ousou enfrentar, mistérios que farão você duvidar do que vê e até mesmo de quem você é. Nesta jornada de 18 minutos, vamos transitar desde as dúvidas dos antigos filósofos gregos até os enigmas mais sombrios da física moderna. Vamos encarar o silêncio das estrelas, a ilusão do movimento e a estranheza de partículas que desafiam o tempo e o espaço. Prepare-se, pois chegaremos a um ponto onde a sua mente não conseguirá mais desvendar o segredo. Se você acha que conhece as regras do jogo cósmico, este vídeo está aqui para provar que somos apenas aprendizes diante de um espetáculo que desafia a própria existência. O primeiro paradoxo da nossa lista é tão simples que muitas vezes o ignoramos. Por que o céu noturno é escuro? Em 1823, o astrônomo alemão Heinrich Olbers formulou o que hoje chamamos de paradoxo de Olbers. Se o universo fosse infinito, estático e repleto de estrelas eternas, cada ponto para o qual olhássemos no céu deveria terminar inevitavelmente na superfície de uma estrela. O céu noturno não deveria ser negro, mas sim uma parede sólida e ofuscante de luz, tão brilhante quanto a superfície do próprio Sol. O simples fato de a noite ser escura é uma contradição direta com a ideia de um universo infinito e imutável. A solução para esse enigma revela verdades profundas sobre o nosso cosmos. O céu é escuro porque o universo não é estático nem eterno. Ele teve um início no Big Bang e está em constante expansão. Como o universo tem uma idade finita, cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos, a luz das estrelas mais distantes simplesmente ainda não teve tempo de chegar até nós. Além disso, a expansão do espaço estica as ondas de luz, transformando o brilho visível em radiação infravermelha que os nossos olhos não conseguem detectar. O negro da noite é, na verdade, a prova de que vivemos em um espaço-tempo que nasceu e que continua a se transformar. Mas a nossa cegueira vai muito além da luz das estrelas. Um dos maiores paradoxos modernos é o fato de que apenas 5% do universo é composto pela matéria normal que conhecemos, prótons, nêutrons e elétrons. Tudo o que vemos, desde as menores bactérias até as maiores galáxias, é apenas a ponta de um iceberg cósmico. Os outros 95% permanecem ocultos em duas formas misteriosas: a matéria escura, que representa cerca de 27% e serve como a cola gravitacional que mantém as galáxias unidas, e a energia escura, que compõe 68% e impulsiona a expansão acelerada do cosmos. Este cenário nos leva a um paradoxo existencial. Como podemos afirmar que entendemos o universo se somos cegos para quase tudo o que ele contém? Estima-se que a humanidade compreenda apenas cerca de 1% da informação total disponível no universo visível. Vivemos em um mundo de sombras, tentando decifrar a realidade com base em fragmentos limitados de informação. Essa lacuna de conhecimento é o terreno fértil de onde surgem os eventos incompreensíveis que desafiam a nossa lógica. Se o que enxergamos é tão pouco, o que mais está escondido nas dimensões que nem sequer conseguimos imaginar? Vivemos em um mundo definido por apenas 3 dimensões espaciais: largura, altura e profundidade. Para nós, qualquer coisa fora desse eixo parece impossível ou sobrenatural. No entanto, o físico Albert Einstein nos ensinou que existe uma quarta dimensão indissociável das outras: o tempo. Para localizar qualquer evento no universo, não basta saber onde ele está, precisamos saber quando ele ocorre. Mas o verdadeiro paradoxo surge quando tentamos unificar a física do infinitamente grande com a do infinitamente pequeno. Para que a teoria das supercordas funcione e explique a natureza da realidade, os cálculos matemáticos exigem que o universo possua muito mais do que apenas 4 dimensões. Dependendo da vertente teórica, os cientistas sugerem a existência de 11 ou até 26 dimensões. O paradoxo reside no fato de que, se essas dimensões existem, por que não conseguimos vê-las ou acessá-las? A explicação teórica é que essas dimensões adicionais estão compactadas ou enroladas em escalas tão minúsculas que são invisíveis até para os nossos microscópios mais potentes. Imagine uma formiga caminhando sobre um cabo estendido. Para nós, de longe, o cabo é apenas uma linha unidimensional. Para a formiga, ele possui uma circunferência, uma dimensão extra que só é visível de perto. Estamos,
Talvez, limitados pela nossa própria escala macroscópica a enxergar apenas uma fração da arquitetura total do cosmos. A busca por essas dimensões extras não é apenas um exercício intelectual, ela pode esconder a chave para as forças que regem tudo o que existe. Se pudéssemos acessar ou compreender essas camadas ocultas, poderíamos finalmente unificar as 4 forças fundamentais: a nuclear forte, a nuclear fraca, o eletromagnetismo e a gravidade. Atualmente, a gravidade é a ovelha negra da física por ser estranhamente mais fraca do que as outras. Alguns cientistas propõem que ela parece fraca apenas porque a sua força vaza para essas dimensões extras que não conseguimos medir. Estamos tateando as sombras de uma estrutura muito maior, como prisioneiros em uma caverna que veem apenas as projeções de um mundo complexo nas paredes. Além dessas dimensões, o modelo padrão da física de partículas sugere a existência de influências ainda não detectadas, como o hipotético fóton escuro. Esta seria uma partícula ligada à matéria escura, atuando possivelmente como uma quinta força fundamental. O paradoxo é que, embora a matemática preveja sua existência com precisão, todos os nossos esforços para encontrá-la falharam até agora. É como tentar ouvir uma música em uma frequência que o nosso ouvido não capta, mas que faz as paredes da nossa casa vibrarem. Reconhecer a nossa limitação dimensional é o primeiro passo para entender que a realidade pode ser apenas o andar térreo de um arranha-céu infinito. Se as dimensões ocultas desafiam a nossa percepção, a ausência de vizinhos galácticos desafia a nossa lógica estatística. O paradoxo de Fermi é a pergunta que ecoa pelo vazio: onde está todo mundo? Embora leve o nome de Enrico Fermi devido a uma conversa em 1950, o cientista russo-soviético Konstantin Tsiolkovsky já havia formulado esse enigma em 1933, 17 anos antes. Tsiolkovsky questionava como, em um universo tão antigo e vasto, ainda não fomos visitados ou detectados por outras civilizações. A matemática sugere que deveriam existir milhares de sociedades tecnológicas apenas na Via Láctea, mas o que recebemos em troca é um silêncio absoluto. Uma civilização apenas alguns milhões de anos à nossa frente, um tempo curto na escala galáctica, já deveria ter desenvolvido tecnologia para colonizar toda a galáxia ou, pelo menos, enviar sinais de rádio que brilhariam como faróis nos nossos telescópios. O paradoxo surge desse contraste brutal entre a abundância de planetas habitáveis e o vazio total de evidências. O grande silêncio sugere que ou a vida inteligente é extremamente rara, ou que todas as civilizações enfrentam um obstáculo insuperável que as impede de se expandirem. Este é o conceito do grande filtro, uma barreira evolutiva ou tecnológica que apaga sociedades antes que elas consigam deixar o seu berço planetário. Existem inúmeras propostas para resolver esse impasse, e algumas são profundamente inquietantes. Pode ser que sejamos os primeiros a chegar à festa, sendo uma das civilizações pioneiras em uma galáxia que ainda está esfriando. Outra possibilidade é que o sistema solar tenha sido visitado no passado, há milhões ou bilhões de anos, e as evidências foram apagadas pelo tempo ou enterradas sob as areias de mundos mortos. Há também a teoria da quarentena cósmica, onde civilizações avançadas observam a Terra como se fossemos um zoológico ou uma reserva natural, decidindo não interferir até que atinjamos um certo nível de maturidade ética ou tecnológica. O paradoxo de Fermi nos força a confrontar a nossa própria sustentabilidade. Se o universo está vazio porque todas as civilizações entram em colapso devido a guerras, mudanças climáticas ou inteligências artificiais hostis, então o nosso futuro parece sombrio. No entanto, se o silêncio for apenas uma questão de tempo e distância, ainda há esperança. Tsiolkovsky e Fermi nos deixaram com um espelho. Ao procurarmos pelos outros e encontrarmos apenas o vácuo, somos obrigados a olhar para nós mesmos e perguntar o que faremos com a nossa chance única. O deserto galáctico pode ser um túmulo, ou pode ser um terreno virgem esperando pelo nosso primeiro passo consciente. O filósofo grego Zenão de Eleia, nascido em 490 a.C., lançou um desafio que tortura matemáticos e lógicos há mais de 2 milênios. O paradoxo da dicotomia afirma que o movimento é, em última análise, uma ilusão impossível. Imagine que você deseja caminhar de um lado de uma sala até o outro. Antes de chegar ao destino, você precisa obrigatoriamente cruzar a metade do caminho. Mas, para cruzar essa metade, você precisa primeiro atravessar a metade da metade, e assim por diante, em uma divisão infinita. Se o espaço pode ser dividido em infinitas partes, como é possível que consigamos completar uma jornada finita em um tempo finito? Matematicamente, você estaria preso em uma sucessão interminável de frações, 1/2, 1/4,
1/8, 1/16 avós. Zenão argumentava que, se você sempre tem uma metade restante para percorrer, você nunca chega ao ponto final. O movimento nunca poderia sequer começar, pois o primeiro passo também exigiria uma divisão infinita anterior. Esse paradoxo nos empurra para um beco sem saída intelectual. Ou o espaço não é feito de pontos infinitos, ou a nossa percepção de movimento é apenas uma interpretação grosseira de algo que a matemática diz ser irrealizável. Quem é que está se movendo, se a cada passo a distância se fragmenta em um abismo sem fim? Saltando dos gregos para o século XX, encontramos um paradoxo ainda mais perturbador no mundo subatômico: o gato de Schrödinger. Proposto por Erwin Schrödinger em uma conversa com Albert Einstein, este experimento mental visava ridicularizar a ideia de que a realidade só se define quando é observada. Imagine um gato trancado em uma caixa com um mecanismo que libera um gás venenoso caso um único átomo radioativo sofra decaimento. Como a física quântica afirma que o átomo está em uma superposição de estados, decaído e não decaído ao mesmo tempo, a lógica dita que o gato também está em uma superposição, ele está vivo e morto simultaneamente. Este é o auge do absurdo quântico. O paradoxo sugere que o destino do gato permanece em um limbo existencial até que alguém abra a caixa e force o universo a tomar uma decisão. O ato de observar colapsa as possibilidades em uma única realidade. Isso levanta a questão mais assustadora da ciência: o universo existe de forma independente ou ele só ganha forma porque nós estamos aqui para testemunhá-lo? Para Schrödinger, isso era um sinal de que a teoria estava incompleta. Para a física moderna, é a prova de que, no nível mais profundo, a natureza não escolhe um lado até que seja interrogada por um observador consciente. O tempo é, talvez, o maior de todos os paradoxos. Embora o percebamos como um rio que flui do passado para o futuro, a física moderna sugere uma visão muito diferente: o universo em bloco. Segundo as equações da relatividade, o tempo não é absoluto e não avança de forma igual para todos. Não existe um agora universal. O seu presente atual não ocupa o mesmo espaço-tempo que o de alguns instantes atrás, um período de aproximadamente 10 elevado a menos 43 segundos. Na verdade, cada momento que você vive continua existindo como um instantâneo fixo em uma estrutura quadridimensional que já contém todo o passado e todo o futuro. Isso significa que o eu que você era quando começou a assistir a este vídeo ainda existe, em algum lugar do tecido do espaço-tempo, assim como o eu que você será no momento da sua morte. O que nos separa de quem já faleceu não é o desaparecimento da existência deles, mas apenas a nossa posição atual nessa sequência de imagens temporais. O paradoxo reside no fato de que o nosso cérebro nos aprisiona em uma ilusão de fluxo constante, quando, na verdade, somos como personagens em uma fita de cinema, onde todos os quadros já estão impressos simultaneamente. O agora é apenas uma lanterna iluminando uma cena em um palco que já está montado do início ao fim. Se o tempo nos isola, o entrelaçamento quântico nos conecta de formas que violam todas as leis da lógica. Einstein chamava isso de ação fantasmagórica à distância. Quando duas partículas se tornam entrelaçadas, elas passam a compartilhar a mesma existência, não importa a distância que as separe. Se você altera o estado de uma partícula aqui na Terra, a sua parceira no outro lado da galáxia reagirá instantaneamente, sem qualquer atraso. Isso viola o limite da velocidade da luz, sugerindo que existe uma camada da realidade onde o espaço e a distância simplesmente não existem. Esse fenômeno sugere um paradoxo de unidade universal. Se o universo inteiro emergiu de um único ponto superdenso no início dos tempos, é possível que tudo o que existe ainda esteja, em algum nível, entrelaçado. O que uma partícula faz afeta a outra porque, na verdade, elas nunca deixaram de ser a mesma coisa. O paradoxo da separação é a maior mentira dos nossos sentidos. Vivemos em um mundo onde tudo parece fragmentado e isolado, mas a física quântica nos sussurra que estamos todos conectados por fios invisíveis que ignoram as barreiras do espaço e do tempo, provando que o universo é, em sua essência, um único organismo indivisível. No centro de cada buraco negro, reside o paradoxo que tira o sono dos maiores físicos da nossa era: o paradoxo da informação. Segundo a mecânica quântica, a informação sobre o estado de uma partícula nunca pode ser destruída. Ela deve ser conservada para que o universo faça sentido. No entanto, a relatividade geral afirma que qualquer coisa que cruze o horizonte de eventos de um buraco negro é esmagada em uma singularidade e, eventualmente, desaparece para sempre quando o buraco negro evapora através da radiação Hawking. Se a informação some, as leis da física quebram. Se ela permanece, para onde ela vai?
Este é o duelo final entre as duas maiores teorias da humanidade, revelando que ainda não compreendemos a regra de ouro que governa o cosmos. Uma das soluções mais fascinantes para esse impasse é o princípio holográfico. Alguns cientistas propõem que a informação não entra no buraco negro, mas fica impressa na superfície bidimensional do seu horizonte de eventos, como o código de barras de um produto. Indo além, esse paradoxo sugere que o universo inteiro onde vivemos poderia ser um holograma. Tudo o que percebemos como 3 dimensões, largura, altura e profundidade, poderia ser apenas a projeção de informações armazenadas em uma superfície plana e distante. O paradoxo é que podemos estar vivendo em uma simulação física onde a profundidade é apenas uma ilusão gerada por dados codificados na borda da realidade. Mas, após olharmos para tantas contradições externas, encontramos o paradoxo mais fascinante de todos: a própria humanidade. Somos seres biológicos feitos de carne e osso, escravos de sentidos limitados que evoluíram para encontrar comida e fugir de predadores na savana africana. No entanto, possuímos um poder de raciocínio lógico tão vasto que nos permite deduzir a existência de 11 ou 26 dimensões, calcular o peso de buracos negros a milhões de anos-luz e questionar o início do próprio tempo. Somos o universo tentando entender a si mesmo através de um filtro imperfeito. O paradoxo reside em ser uma pequena parte do sistema que é capaz de conter o sistema inteiro dentro da própria mente. Sentimos-nos confortáveis em nosso pequeno lago planetário, agindo como se tudo o que vemos fosse a verdade absoluta, enquanto somos cegos para 95% da matéria e energia que nos rodeia. Somos um paradoxo ambulante de arrogância e humildade, insignificantes na escala espacial, mas monumentais na escala da consciência. Duvidamos se o que vemos é real e questionamos se o nosso mundo é apenas uma ilusão condicionada, mas usamos essa mesma dúvida como combustível para avançar. No fim, a humanidade é o ponto onde o universo se torna consciente de seus próprios paradoxos, tornando-nos a peça mais estranha e indispensável deste imenso tabuleiro cósmico. Vimos que o céu é negro por causa do nascimento do tempo, que o movimento pode ser uma fragmentação infinita de frações e que a vida e a morte podem coexistir em uma caixa quântica até que o observador decida o resultado. Os paradoxos não existem para nos confundir, mas para nos lembrar de que a lógica humana é apenas uma ferramenta em desenvolvimento. Eles são os marcos que indicam que estamos no caminho certo para descobrir algo ainda maior, algo que unifique o visível com o invisível. Abraçar o paradoxo é aceitar que o universo é muito mais rico e complexo do que o nosso senso comum pode suportar. O fato de existirem perguntas sem respostas não é uma derrota da ciência, mas o motor que nos impulsiona a continuar explorando. Se o mundo fosse simples e totalmente compreensível, a nossa curiosidade morreria e, com ela, a nossa essência como exploradores. Os paradoxos são o tempero da existência, o mistério que mantém as estrelas brilhando e a nossa mente em constante ebulição. Obrigado por se aventurar conosco por estes caminhos impossíveis. Se você sentiu que a sua mente foi esticada até o limite e que a sua realidade não é tão sólida quanto parecia, então a nossa missão foi cumprida. Continue duvidando, continue questionando e nunca pare de se maravilhar com o absurdo que é estar vivo em um universo tão fascinantemente paradoxal. Pois, no fim, a única certeza que temos é que o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis. Até a próxima fronteira, no além do infinito.